pastores. Durante a live semanal, o nosso presidente Jair Bolsonaro, ele fala de diversos assuntos. Ontem, ele defendeu o ministro da Educação, Milton Ribeiro, acusado de ter liberado recursos para prefeituras a partir da influência de 2 pastores evangélicos, Arilson Moura e também Gilmar Santos. Aí tem aquela história da Barra de Ouro, a história da Bíblia, tem outras coisas aí que envolvem toda essa denúncia, vamos chamar assim. E o Bolsonaro ontem, ele disse que bota a cara no fogo pelo ministro. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro na live semanal que ele fez ontem à noite. Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente sempre está um passo à frente. Ninguém pode pegar alguém, você está desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí alguns falam, ele tinha ali, eu acho que 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, não teria botado na agenda oficial aberta ao público. É muito simples. Quando o cara quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num fim de mundo aí, vai para uma praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não bota na agenda ali o nome do corruptor, não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. 7 horas e 17 minutos. Repita. 7h17. Kim Rafael, o presidente fez agora ele saiu em defesa do ministro. A gente falou até ontem, ele de alguma maneira ele fez um meio corpo, defendeu não, mas agora ele diz que bota a cara no fogo. Quer dizer então que realmente não houve corrupção. Por que eu digo isso? Porque um dos nichos, né, da sua campanha é a questão de não existir corrupção no governo. Então, se isso efetivamente ainda continua sendo ativo, né, efetivo, não tendo nenhum tipo de corrupção, ele vai sustentar, porque ele sabe das coisas que acontecem internamente. Nós não sabemos. E claro que isso aí tem muitas questões, inclusive de segurança nacional. Mas nós temos que entender o seguinte, que o presidente Bolsonaro, ele tem sim a questão da corrupção e ele vai defender isso. E ele não seria tão idiota, o perdão da palavra, em prosseguir com uma situação dessa, sendo que efetivamente existia, e se fosse, né, o caso. Mas como não é o caso, eu acho que então o presidente está certo, não tem que tirar o Milton e que se haja investigação e que realmente se comprove que não houve nada. Professor Jorge Villa-Lobos. O Bolsonaro trocou o ditado popular, né? Eu coloco a minha mão no fogo e ele foi lá e colocou a cara dele no fogo. Por isso que eu trouxe esse produto aqui, que é um creminho para ele passar, porque é evidente que a investigação já aberta pela ministra Carmen Lúcia vai dar que falar. E um detalhe, as 2 linhas de defesa do Bolsonaro já foram estabelecidas. Primeiro, o Ribeiro já tomou as providências lá atrás, em agosto. E, claro, o Bolsonaro se coloca à frente da responsabilidade, porque, dependendo do resultado da investigação, o presidente vai se chamuscar. Agnaldo Vieira. O presidente demora um pouco para falar sobre assuntos que ficam na dúvida, né? Ele tem que falar isso mesmo, né? Se tiver algo, vamos verificar e também não dá para condenar de imediato sem ter nenhuma prova tão substancial. Mas ele demora um pouco para dar, ele tem um delay para dar essas respostas e se ele é indagado por repórter, por jornalista, ele já acaba xingando, dá coisa, fala que não acabou a entrevista. Ele só precisa trabalhar mais isso, né? Tem um problema no governo, encara, já dá uma resposta, isso já acalma até a toda a população, quem é contra e quem é a favor. Só esse delay que ele precisa melhorar. Luiz Neto. O Paulo, dizer que é claro que não teve corrupção, né, a partir da promessa de um político é muito relativo, né? A questão de não ter corrupção é fato porque não há nenhuma prova
concisa de que houve corrupção no governo. E tenho certeza que se houvesse, o presidente tomaria providências. Cabe agora ao próprio Ministério Público, né, os órgãos fiscalizatórios, verificarem se há alguma irregularidade na postura do ministro ou na postura do Ministério da Educação. Acredito eu que a gente tem que olhar com um olhar extremamente técnico nessa questão. Se houve recursos realmente enviados para pessoas de forma irregular ou não. Se não houve, segue o baile. Independente do que falam do ministro ou do que falam do presidente, precisam continuar trabalhando. O Brasil não pode parar a partir de fofocas e diz que me diz que. Se alguém trouxer uma prova concisa, alguma acusação, que leve as mãos da justiça e a justiça faça o seu trabalho. Fernando Tupan, o presidente, diz que está colocando a cara no fogo pelo ministro da Educação. Também, Paulo Caetano, até eu colocaria um trocadinho desse aí, pelo amor de Deus. Como você vai acusar uma pessoa, ficar pedindo Bíblia, pedindo voto? Meu Deus do céu. Esses acusadores aí estão virando piada, porque se você ouve o que eles estão usando para acusar o ministro, brincadeira, Paulo Caetano. E o presidente Bolsonaro, às vezes, demora para responder, porque precisa se inteirar no processo. Se ele teve tempo de inteirar-se no processo e agora está soltando. Ele não é que nem o Lula ali, que fica andando de braço no lado de corruptos condenados, como Zé Dirceu. E apesar de ele negar assim, que não vai trazer Dilma e Genuíno para o governo, eu não acredito que ele não vai fazer isso. Eles são muito amigos da velha guarda de quando ele era comandante lá no Sindicatos Metalúrgicos com Bernardo do Campo. Então, não sei não, viu? Professora Luciana. A minha fala é a mesma de ontem. Existe justiça para isso, para recolher as provas, verificar, fazer um processo, um inquérito e mostrar o resultado final. Houve ou não houve corrupção? O ministro disse que não houve, os pastores disseram que não pediram propina, os prefeitos disseram que eles pediram, então que se prove, né? Minha postura é essa. E o Bolsonaro, eu acho perigoso, sabe, você colocar a mão no fogo pelas pessoas, mas eu acreditei no ministro. Na entrevista dele, ele disse que foi até o CGU, que já fez a denúncia, que já sabia disso desde o ano passado. Vamos aguardar. É só isso. Só acho absurdo, primeiro, se afastar, se condenar uma pessoa sem provas, para depois verificar que aquilo não existiu. Acho isso absurdo. Então, se verifique primeiro, depois se tome as providências. Professor Jorge, tem mais alguma coisa? Não só a curiosidade entre as reuniões do ministro com os pastores e a liberação dos recursos, como está aqui bem detalhado na Folha de São Paulo. Há uma relação, um nexo causal entre reuniões ocorridas ainda no início da noite, lá do dia 30 de novembro, e aí depois, na sequência, as liberações. É muita coincidência, corretíssima a ministra Carmen Lúcia e corretíssimo Aras, quando ele disse isto deve ser investigado. 15 minutinhos, eu jogo pro break. Olha, na entrevista dada aí, né, pelo ministro, ele mesmo disse que denunciou na época desse acontecimento, que não tinha sido vindo a público ainda, e provavelmente, se ele sustenta isso, quer dizer que existe um processo de denúncia. Então, acredito que ele não estaria mentindo nesse quesito. Agora, quando a gente fala que não houve corrupção, não tem corrupção no governo Bolsonaro, quando há vínculo direto com ele. Porque, assim, é óbvio que Bolsonaro hoje tem muito mais oposição que qualquer outro político da história do Brasil. Então, se é para achar alguém, alguma coisa, iria achar. Vamos lá. Porque gente para achar não falta.